Olá pessoal, então, na trilha anterior nós falamos da importância de se saber os códigos corretos, saber diferenciar, sermos os contribuintes obrigatórios, os individuais, saber que é possível se pagar por mês, se pagar trimestral, tem cada categoria, o individual, o facultativo, o empregado doméstico, enfim. Agora, nós vamos às vias de fato, não é? Porque a gente, assim, fez inscrição, fez a filiação, sabemos que tipo de contribuinte que nós somos, sabemos os códigos que agora a gente vai preencher, nós pagarmos, agora nós vamos, sabemos alíquotas, a cada qual 20%, 11%, 5%, e agora, então nós vamos às vias de fato, nós vamos ao pagamento. Nós falamos da importância de analisar o CNIS para não ter problema, mas a origem do nosso problema pode estar aqui, no preenchimento. Nessa atenção, de ter entendido os códigos, ter entendido que tipo de contribuinte que você é. Não é sair loucamente, saindo pagando, aí me falaram que eu tenho que pagar INSS, aí você já sai lá pagando INSS. Não, não é assim. Percebe entender? Os erros onde dá, muitas vezes, onde se dá, né? Nas concessões das aposentadorias, quando a pessoa sabe, na verdade, porque muitas vezes a pessoa vai lá, pede, sai a aposentadoria, da glória a Deus que saiu, mas não sabe que está errado. Mas pronto, a gente está aqui para orientar da forma como deve ser. Agora é o preenchimento, isso é importante, importantíssimo, tão quanto as outras aulas anteriores, ok? Então vamos lá, atenção ao preenchimento dos pagamentos. O que ocorre se você trocar de forma de contribuir? Por exemplo, você ter vários números de inscrição, NIS, NIT, PIS, misturado com outros números de inscrição. É essencial utilizar sempre o mesmo número de inscrição do NIT. A gente já falou nas linguagens como o INSS fala, né? No NIT, NIB, DIB, DER, enfim. É importante a gente ter falado nas aulas anteriores. Então, o que ocorre se você trocar? Não é um caso, não é dois, não. São vários casos. A pessoa preenche um código, que é o número do NIT, por exemplo, o número do PIS. E é muito comum o 8 fechar, virar 9, o 0 fechar, virar 8, e não entender se é 6 ou se é 9. Então, na hora de preencher, é muito mesmo a atenção que tem que se tomar. PIS, NIS, PASEP, e o que são o impacto delas na sua aposentadoria. A gente falou na linguagem anterior, né, na trilha anterior, sobre cada qual das siglas, das abreviações, e as mais importantes nesse momento é o PIS, é o NIT, é o NIS, tá? Se não confunde com o PASEP, tá? Então, na hora de você preencher, você vai precisar de saber qual que é o seu número de PIS, qual que é o seu número de NIT, e usar sempre aquele. E aí a gente já falou na aula do CNIS, de conferir, saber se está correto. É muito comum que as pessoas se confundem na hora de se preencher nas siglas, como a gente falou anteriormente, e que tudo que a gente falou vai estar atrelado ao fundo de garantia, na Caixa Econômica, tá? Então não só confunde na hora de se preencher aqui a aposentadoria, não só confunde a aposentadoria, confunde o fundo de garantia, confunde lá o PIS, a situação confunde tudo. Todos os empregados das empresas privadas do país possuem um número de PIS, mesmo que não estejam ativos. Que vai se falar do seguro-desemprego, do recebimento do abono anual do PIS. Então é importante lembrar, tome atenção, que número do PIS é o seu número de NIT na hora do preenchimento. Importante, caso o cidadão passe a exercer alguma atividade com carteira assinada, a inscrição no NIS é cadastrada no PIS, ambas se tornam equivalentes. Então, a inscrição PIS-PASEP a ser uma inscrição NIS com informações mais detalhadas do empregador. PIS-PASEP são a mesma coisa? Já falamos que o PIS é para o contribuinte do regime geral e o PASEP para o servidor público, certo? Se você era profissional contratado e virou contribuinte individual, percebe? Ele ter falado sobre o que é um profissional contratado, um contribuinte individual. Nessa situação, a empresa era responsável por pagar o INSS enquanto você era colaborador. Então, se você é empregado, a empresa é que paga
Se você é empregador, é você quem paga. Se você é contribuinte individual, é você quem paga. Quando você vira contribuinte individual ou facultativo, é preciso preencher a GPS, recolher a GPS como contribuinte individual, como contribuinte facultativo. A obrigação é sua, não é mais da empresa quando você é empregado. Se você era contribuinte individual ou foi contratado por um empreendimento, quando você é contratado e para de exercer a atividade remunerada, você mesmo, a obrigação de recolher do INSS passa a ser sua neste caso. Não é mais preciso informar ao INSS. Era contribuinte facultativo, virou contribuinte individual. Precisa escolher as das opções individual, de acordo com o que nós falamos na aula anterior, e pagar a cada mês, ou se for fazer o pagamento no trimestre, somar aos salários de contribuição. Vamos falar no final. Não é preciso avisar ao INSS, basta preencher a guia e recolher, que se vai fazer valer dos benefícios do INSS. Caso você era contribuinte individual e virou facultativo, não é preciso comunicar ao INSS. A partir do momento que você fez ao recolhimento, já estará tudo informado através da própria guia de recolhimento, escolhendo um tipo de código contribuinte ou facultativo. Escolhe a questão dos códigos, né? Da gente ter falado anterior. Pagamento mensal ou trimestral. Você percebeu que para todas as alíquotas existe o código para pagamento mensal ou trimestral? Para os recolhimentos trimestrais, você deve observar 3 condições. O código utilizado para ser recolhido especificamente como contribuinte trimestral. O valor da contribuição tem que ser igual ao salário mínimo multiplicado por 3, ou seja, só serve para quem contribui sobre o salário mínimo. O campo competência da guia da Previdência Social, da GPS, deve ser preenchido obedecendo aos trimestres civis. Quais são os trimestres civis? Janeiro, fevereiro e março, dia de vencimento, dia do pagamento, do dia 1º ao dia 15 de abril. Abril, maio e junho, do dia 1º a 15 de julho. Julho, agosto, setembro, 1º a 15 de outubro. Outubro, novembro e dezembro, 1º a 15 de novembro. Então você percebe que não é, peguei a guia, preenchi, peguei o código, agora eu vou sair pagando do nada 3 meses sem saber o que está fazendo. Não, tem os trimestres, eles são divididos em 4 e aí está. Qual a diferença entre recolher em período trimestral ou mensal? Não tem diferença. A questão é que você vai ter que poupar o seu tempo de não ficar todo mês recolhendo lá o valor mensal. Soma os 3 meses, multiplica lá a quantidade de valores, preenche o código correto e você vai economizar de ter que ir todo mês. Você vai apenas uma vez, no caso 4 vezes ao ano, e paga lá por 3 meses a cada vez que for recolher. Importante, se você tem um processo judicial de aposentadoria em andamento e não está trabalhando, é sempre indicado que você continue contribuindo como facultativo de todo o período do processo. Isso serve também para a aposentadoria que ainda está em análise. A gente aconselha, orienta, enquanto o benefício não seja concedido, e que continue contribuindo. Isso garante que no final você não deixe de ser aposentado porque faltou 1 ou 2 meses. Sabe que no final esse dinheiro pode ser devolvido para você. Não deixe de passar nenhum direito seu, ok? A nossa orientação, não deixar de pagar enquanto não estiver recebendo benefício. Agora você que já sabe quanto e quanto pagar ao INSS, primeiro, está preparado para contribuir sem medo e ver o grande desejo de se aposentar, realizar? 2. Sempre considere a diferença entre contribuinte individual e facultativo. 3. Se você optar por pagar 5% ou 11%, é sempre possível complementar a contribuição no futuro. Lembrando que 5%, 11% somente lhe dará direito à aposentadoria por idade e por salário mínimo. Próxima trilha, vamos pagar certo. Vamos pagar certo, isso até agora a gente só entender como pagar. Lembre-se, as suas guias são comprovantes de que você realizou suas contribuições. Havendo algum erro nelas, você pode colocar o seu benefício em jogo, então fique atento.
Ok? Então, é isso que nós pretendíamos falar nessa fase de pagamentos, depois de ter entendido tudo, quem é você para o INSS e tal. Vamos falar agora de outros temas também muito relevantes. Lembrando que a gente aqui está falando para deixar de ser leigo e, lógico, aproveitar para fazer negócios. Você pode fazer, como lembrando, fazer para o seu pai, parente, mãe, vizinho, tio, tia, primo, seja lá quem for, tá? De uma forma muito simples. Mais uma vez agradeço ter até aqui me acompanhado. Vamos adiante. Um abraço.